Você está preparado para a terceira idade sem sustos na área financeira? Aliás, como é que está a sua vida financeira agora? Olha, se você respondeu sim ou não, se você tem dúvida, nós temos uma pessoa que com muita experiência e que vai nos falar sobre aposentadoria, a questão de complemento de aposentadoria, a questão de poupança, de investimento, o que dá certo, o que dá errado, enfim, a respeito de saúde financeira na terceira idade. Uma área que é muito importante. Não adianta nada a gente falar só de saúde mental, emocional, física, espiritual, se a parte financeira está com algum tipo de deficiência. E quem é o nosso entrevistado de hoje? É uma pessoa que muito nos honra estar aqui, que é Oswaldo Nardini Neto. Ele está à distância, ele está em São Paulo, mas vai nos ter a presença aqui com várias perguntas instigantes. Eu e meu colega aqui do Longevidade Cast, que é o José Clóvis Dáttoli. Você sabe que o Longevidade Cast, além do YouTube, está no Instagram e no Spotify. E nós vamos agora perguntar um pouquinho para o Oswaldo o que é a sua experiência. A gente sabe que ele é um executivo de sucesso, advogado com 25 anos de carreira na área jurídica e de empresas seguradoras de grande porte, e é graduado em Direito, realizou cursos de extensão universitária, MBA e pós-graduação na área de Gestão e Direito. Ou seja, Oswaldo, seja muito bem-vindo. Eu quero te ouvir primeiro e depois voltar para o meu amigo Dáttoli, que nós temos aqui um monte de perguntas para que você nos auxilie nesse tema tão palpitante. Obrigado pelo convite. Uma boa noite à Longevidade Cast, aos anfitriões Clóvis e Arnaldo. Boa noite. A toda a equipe técnica. É um prazer muito grande, um orgulho poder participar e ter recebido esse convite. Espero colaborar com vocês. Eu, como o Arnaldo disse, sou advogado, formado em Direito, trabalho desde o início da minha carreira na área de seguros, primeiro no escritório, depois passei por uma seguradora italiana, que é a Generali, e em seguida fui para Brasilseg, que é a seguradora que faz parte do conglomerado Banco do Brasil. Lá hoje eu ocupo a função de gerente executivo do jurídico contencioso, que em linhas gerais cuida da carteira de processos judiciais da companhia. Espero poder agregar um pouco da minha experiência, com a minha experiência pessoal e com a minha experiência profissional desse período que eu tenho aí passado pela área de seguro. E gostaria de deixar aqui apenas uma mensagem de que as opiniões aqui emitidas por mim serão da pessoa física, do Oswaldo, e não representam aqui a opinião ou a visão ou a postura da companhia de seguros na qual eu trabalho. Desde já, volto a agradecer a todos, aos ouvintes, àqueles que nos assistem, e vamos em frente. Obrigado mais uma vez. Valeu, Oswaldo, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Certamente vai contribuir muito conosco e com o pessoal que acompanha o Longevidade Cast, nesse episódio, que é o episódio 17, né, que nós estamos gravando aqui, logo irá para o nosso canal YouTube e os demais canais de comunicação. Oswaldo, valeu. Vamos nesse bate-papo aí. Eu, para começar, para contextualizar esse tema da saúde financeira, vou projetar aqui 2 slides rapidamente, para então servir de aperitivo para a gente puxar o papo, né, Oswaldo? Então, vamos ver esses slides aqui para dar uma contextualizada no tema. Saúde financeira, então, por que isso é importante para a longevidade e a aposentadoria? Então, esse é o nosso episódio de hoje. Para se entender de uma forma bem geral, fizemos uma síntese aqui. Então, o que seria saúde financeira, né? A capacidade de gerir com eficiência o seu dinheiro para viver com tranquilidade e poder alcançar os seus objetivos. Então, esse é um primeiro entendimento. Na verdade, é a gestão de quanto você ganha e a gestão de quanto você gasta. Simples assim. Saúde financeira poderia
para fazer uma síntese, ser respondido dessa forma. Mas é ter a capacidade também de cobrir as despesas, né? Fazer reservas para o futuro e para os imprevistos, que é o que não falta, principalmente no envelhecimento, como a gente sabe muito bem. Então, a importância é você ter essa capacidade de fazer a sua gestão, pagar as suas despesas, gastar menos do que ganha e fazer essas precauções aí, essas reservas para o futuro, né? E, enfim, ter um orçamento pessoal, familiar, porque quando a gente fala de aposentadoria, tem que ter esse olhar completo, né? Principalmente quem tem família, e tendo cuidado de que as receitas devem sempre ser maiores do que os gastos. Então, linhas gerais, saúde financeira, isso, e o que é que isso leva como uma definição contextual ou como uma filosofia dentro dessa área de saúde financeira? É que a saúde financeira vai propiciar um viver mais confortável, mais tranquilo, na fase da maturidade, que vai proporcionar uma melhor saúde mental e física. Como já dissemos em vários episódios anteriores, isso tudo é conectado. E a boa aposentadoria, o bom envelhecimento, curtir a maturidade, como a gente prega, e principalmente diante do fenômeno da longevidade, você tem vários pilares. E um dos pilares é o financeiro. Se o financeiro não tiver estruturado, não sustentar, os demais serão abalados ou, eventualmente, seriamente comprometidos. Quando a gente fala de plano futuro, a gente precisa atentar para isso, né? Mas aí vem, então, a questão seguinte é: e como ter saúde financeira? E é por isso que o Oswaldo e nós estamos aqui, né, para seguir e aí tentar. O Oswaldo vai dar as dicas de como a gente chega lá para ter uma boa saúde financeira. Ok? Então, Oswaldo, a gente saiu anotando aqui uma série de dúvidas que nos ocorreram e que a gente pôde achar que seria de interesse. Tá? Eu vou começar aqui o bate-bola, então, já por um seguinte: por que, então, que é fundamental, que é necessário se ter um planejamento financeiro pessoal familiar? E a primeira pergunta, em complemento, o que deve ser feito para ajudar nessa tarefa? Por exemplo, a pessoa, orçamento familiar, ter um orçamento estruturado, entender a lógica do mercado financeiro, sei lá, minimamente, como é que você não perde dinheiro, etc. Como visão inicial, como é que você enxerga isso? Tá bom? Bom, acho que a saúde, acho não, tenho certeza, a saúde financeira é algo que já há alguns anos me motiva bastante a estudar, procurar conhecer, e o que eu tenho observado é que nós, brasileiros, não temos o hábito de fazer a gestão dos nossos recursos. E eu sou um defensor de que não apenas para a velhice, mas para toda a vida, desde criança até a velhice, nós temos que aprender a fazer gestão e fazer a gestão da nossa saúde financeira, pois ela vai nos permitir a viver de forma mais saudável, seja emocionalmente, seja fisicamente, porque as questões emocionais afetam também as questões físicas. Perfeito. E vai nos permitir, com planejamento, viver ter uma velhice ou a melhor idade de forma mais tranquila, onde no momento da vida que nós vamos ter mais tempo disponível, a gente possa usufruir de tudo aquilo que o mundo hoje nos permite, nos oferece de melhor. Então, eu entendo que a questão da saúde financeira é algo primordial. E o básico para se ter uma boa saúde financeira é o planejamento. E o planejamento, ele passa por duas questões, né? O planejamento pessoal enquanto indivíduo e o planejamento familiar enquanto família. Você, como indivíduo, tem que ter o teu planejamento e você, como família, tem que envolver toda a família e estabelecer, né, os ganhos, as despesas e quais são os objetivos como família. A partir daí, você vai fazendo a gestão e nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre o tema aqui. Tá bom. É isso aí. Perfeito. Muito interessante isso que você colocou, Oswaldo,
porque uma das coisas que a gente percebe é de que tem um aspecto cultural aí que pode ser um elemento que acaba sendo um dificultador. Por exemplo, nós temos uma sociedade em que é muito imediatista, voltada para o curto prazo, não tem aquela visão de longo prazo de maneira generalizada, né? As pessoas estão muito preocupadas com as coisas do prazer, as coisas do agora, aqui e agora, mas não tem essa preocupação. E tem um outro aspecto também cultural, que é a coisa de aguardar que, de alguma forma, o governo, o pai, né, que já vem da nossa história, principalmente das gerações anteriores, que tinha um pai, tinha um chefe, que de alguma maneira estava pensando por nós. Agora há um deslocamento disso. Não é mais alguém de fora que vai nos dizer o que fazer e dar os passos. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás disso. Você vê isso como, de fato, um empecilho cultural a ser transposto? Sim, eu entendo que há sim esse empecilho cultural. Nós brasileiros não fomos criados com a mentalidade de fazer reserva. Você pode fazer pesquisas aí que poucas famílias realmente trabalham com essa questão da reserva. Nós somos levados a, como você disse, priorizar o imediato em detrimento do futuro. Uhum. Mas acredito que nós estamos num bom momento para dar uma mudada neste cenário, né? Aqui nós estamos num podcast onde pode alcançar muitas pessoas a um custo zero para essas pessoas, onde profissionais podem vir aqui falar a respeito, e há muitas ferramentas, muitos instrumentos, pessoas dispostas a falar e falando, pessoas boas falando a respeito do tema. E eu mesmo sou um que usufruo, que busco conhecimento através dessas plataformas. É lógico que passando por um filtro para poder entender onde está melhor a confiabilidade, em quem confiar, em quem não confiar. Então, eu acredito que é possível mudar esse cenário. E a questão do planejamento, ela passa diretamente por você conhecer as suas despesas e você conhecer, como o Clóvis havia dito, os seus ganhos. E isso você precisa fazer uma estruturação que pode ser num caderno, pode ser numa planilha Excel, basta você procurar no Google que há planilhas disponíveis para você fazer o gerenciamento disso. Você pode dividir por despesas variáveis versus despesas fixas, ganhos você tem salário, você tem um aluguel que você receba, você tem a participação numa sociedade. Se você é um taxista, você tem o teu ganho lá, despesas, receitas menos despesa, tem o lucro, o dinheiro do lucro vai ali para o núcleo familiar para ele disponibilizar. Então, você tem as diversas receitas que somadas, alguns têm uma, alguns têm diversas, que somadas te dá o teu ganho, e você tem as despesas. Eu, particularmente, faço o meu orçamento não por despesas fixas e despesas variáveis, eu faço por item. Então, eu divido o que é, primeiro, né, as receitas, da onde vem o meu dinheiro. Tenho salário, portanto, o meu salário é o meu rendimento. Depois eu entro nas despesas fixas, despesas por item, que aí nós temos aquelas essenciais para a nossa sobrevivência, que é despesa com moradia, então entra aluguel, se a pessoa paga aluguel, prestação, se tem um financiamento, se é casa própria, melhor, porque vai sobrar mais na última linha depois. Nós temos água, luz, gás, telefone, se tem uma pessoa que trabalha, que nos ajuda em casa, o salário dela, essas são as despesas ali para moradia. Depois, despesas de transporte, né? Se locomover, se tem prestação de carro, se não tem, se paga o ônibus, quanto gasta, táxi, enfim, todas as despesas que envolvem a sua locomoção, a locomoção sua e da família. Depois nós temos as despesas com saúde. Quem tem o plano de saúde da empresa não tem essa despesa. Quem não tem esse plano de saúde da empresa, se pretende ter ou não, você tem essa despesa com remédios, eventualmente um tratamento, uma acupuntura que você faça no particular. Exato. Depois,
tem o orçamento dos animais de estimação, que hoje fazem parte da nossa vida, Claro. da maioria até das famílias, Claro. inclui. E assim nós vamos dividindo para, no final, nós termos um resultado ali que, de preferência, ser positivo. Mas não se desespere se esse resultado não for positivo, porque aí você vai, a partir dali, fazer um Sim. planejamento para virar a mesa e poder fazer com que ele se torne positivo. E o que me parece aí, Oswaldo, que as pessoas, o nível de conhecimento talvez seja muito baixo em relação ao custo do dinheiro, né? O que me parece é que muita gente não percebe o encargo pesado que é, por exemplo, dívida financeira. Quem fica endividado com cartão não consegue pagar fatura. Quem usa cartão, cheque especial, etc. As pessoas precisam ter noção disso. Até eu não sei como é que você vê. Será que as pessoas... você percebe que essa percepção coletiva é muito baixa? Se melhorasse, será que as pessoas não administrariam melhor seu dinheiro? Porque entra numa bola de neve, o juro vai sendo incorporado, né? Isso vai... juro sobre juro, etc, etc, como se fala. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam estar atentas, não? Sim, sem dúvida. Eu digo que os juros compostos e o tempo ele pode ser usado de duas formas, né? Ou a favor de você ou contra você. E quando é contra você, é a favor do banco. E a partir do momento que a gente passa a fazer a gestão, esse planejamento financeiro, a gente começa a enxergar o quanto o dinheiro custa e aonde o dinheiro está indo, né? E muitas vezes, por uma compra ali de R$1.000, que você se perdeu nos pagamentos de fatura, enfim, precisou entrar em cheque especial, aquilo Exato. Vira 10 mil. Exato. Então, o planejamento é importantíssimo para você saber reconhecer aonde está indo o teu dinheiro, saber o custo do dinheiro e poder virar, como eu disse, esse jogo para que você passe a usar os juros compostos e o tempo a seu favor e não a favor do outro, do banco, né? Eu até simulei aqui um exemplo para trazer de juros compostos. Sim. Eu peguei numa calculadora, eu até entrei justamente, eu tenho alguns instrumentos que eu uso, mas eu fiz justamente pela internet para poder dar a declaração aqui daquilo que eu mesmo pratiquei. Então, eu entrei lá e pedi calculadora de acumulação de dinheiro, né? Uhum. E saiu lá uma calculadora, são campos que você precisa preencher, ali é uma coisa fácil, não é nada complicado. Então, eu simulei lá um aporte inicial de R$300, aportes mensais a partir do inicial de R$300, com juro mensal de 0,75, eu fui mais conservador, hoje há quem consiga aí 1%, mas eu fui conservador, eu pus 0,75, versus 360 meses, que seriam 30 anos. E em seguida eu vou falar da onde eu tirei esses 30 anos. O valor acumulado ao longo desses 30 anos como principal, ou seja, o primeiro aporte e os aportes sucessivos, e sem considerar que eu aumentaria esses aportes, tá? Ao longo do tempo, o ideal é que você vá aumentando. Claro. Nós teríamos R$108.300 de principal, ou seja, de dinheiro principal, teríamos R$445.342 de juros, que totaliza 5.536. 500. Desculpa, 553.642. E aí eu fiz a mesma conta para um juros de 1%. Hoje tem títulos do Tesouro, aplicações que você alcança isso. Esse valor ele vai para R$1.059.000. Então, aí a importância de você, desde pequeno, já projetar a tua vida financeira, administrar, para que você tenha saúde financeira ao longo da vida e na velhice. Aporte mensal de quanto, Oswaldo? O aporte mensal de R$300. Olha só isso? Só isso. Impressionante. Não é não, Tátuli? R$300 de aporte mensal em 30 anos. Pois é. Esse valor todo. É milagre, rapaz. Esse juro composto, essa coisa é impressionante, velho. Essa remuneração composta.
faz milagre, né? Então é por isso a importância, né? Quando as pessoas têm consciência, eu acho que duas consciências são essas. Se tiver consciência de poupar alguma coisinha que seja, tiver disciplina para poupar, né? Já me parece um grande fator. E um segundo fator, se tiver a consciência de não empurrar dívida, não ficar rolando dívida, eu acho que leva uma vantagem fabulosa, né? Não para o futuro, para uma aposentadoria, não é? Não é, Oswaldo? Sim, é a vantagem do tempo e dos juros compostos que a gente precisa usar a nosso favor, né? É. E por que eu coloquei 30 anos? Imagine que você tenha Sim. uma vida produtiva de 30 anos, ou seja, em torno de 20 anos até os 55 anos, 50 anos. Eu coloquei 50, mas você pode continuar tendo uma vida produtiva até os 55 aos 60. E Sim. você vai guardando. Quanto mais você for aplicando, administrando, você vai acumulando. Esse momento onde você é produtivo, que tem mais saúde, tem mais vigor físico, a cabeça está funcionando bem, você tem que, além de fazer frente aos teus custos mensais, a financiar a sua vida imediata, você precisa financiar a tua aposentadoria. Sim. Você precisa criar reserva para a tua aposentadoria, para que quando você aposentar, você não dependa exclusivamente da aposentadoria do governo, que, como nós veremos mais à frente, ela não é suficiente, pode aparecer suficiente, ela não é suficiente, ela se torna, ao longo do tempo, ela perde valor ao longo do tempo, e com os rendimentos seus próprios, você vai conseguir complementar esses ganhos e ter uma saúde financeira que permita que você tenha uma boa velhice ou viva melhor a melhor idade. Pois é. Já quer explorar logo essa previdência oficial, depois a gente entra na previdência complementar, né, Arnaldo? Vai? Exatamente. Que esse é um tema que a gente, em bastidores, até ouvindo outras conversas, a gente tem refletido muito e acho que a gente precisa levar esse papo para muita gente. Acho que é isso. Veja só, a questão da previdência oficial. Há uma percepção generalizada de que ela está falida ou vai se falir em algum momento, vai ficar falida em algum momento. E olha, do ponto de vista do governo, é óbvio que as contribuições não são suficientes para cobrir todos os benefícios. Do ponto de vista de quem também está contribuindo, quem contribui acha que lá na frente o benefício vai ser muito pequeno relativamente ao que ele está investindo. E há uma infinidade de acessos de pessoas que não contribuem por conta do sistema sem entrar no mérito, mas é uma verdade. Então, não há como imaginar que essa previdência oficial ela vai persistir, e vai persistir seguramente de uma maneira muito relativa. Ou seja, vai ser uma alternativa, mas não vai ser a alternativa de complementação de renda, ou melhor, de previdência no futuro. Como é que você vê os números da previdência oficial? Como é que você vê esse quadro? Eu só vou fazer um complemento aqui para agregar tudo isso. Eu tenho casos de vários familiares, amigos e tal, que eles fazem a comparação de quanto se aposentaram, quanto equivalia pela Previdência Oficial, quanto equivalia a salário mínimo. Vai com o passar do tempo, essa relação só vai caindo. Então, ou seja, aquele rendimento em que ele auferia, em termos reais, vai diminuindo ao longo do tempo, principalmente se você leva em consideração, por exemplo, quem ganha salário mínimo. Então, essas variáveis todas precisam ser conhecidas e ser levadas em consideração, né, Oswaldo? Sim, sem dúvida. Eu primeiro queria fazer uma declaração pessoal, se me permite. Eu ouvi, quando criança, jovem, adolescente, o meu pai me dizia muito o seguinte: não, tem que trabalhar para você ter seu dinheiro, tem que se tornar empresário, pensamento de aposentadoria pelo INSS é coisa de pobre. Eu ouvi isso, infelizmente eu ouvi, e infelizmente eu ouvi do meu pai. E como infelizmente também, a vida do meu pai acabou, de certo modo, de forma trágica. O meu pai morreu com 49 anos do coração e morreu pobre, sem um dinheiro. Ele foi uma pessoa que teve dinheiro, teve recursos ao longo da vida,
mas nunca se preocupou com a previdência privada e nem com a previdência social. Ele não recolhia, não pagava, não ia atrás, enfim. E morreu pobre. O médico fez a seguinte declaração assim que ele faleceu: olha, se o seu pai sobrevivesse, ele não ia ter mais saúde para fazer nada. Ele ia ter que viver descansando, repousando, uma vida bem tranquila. Aquilo imediatamente remeteu às falas do meu pai lá atrás. Ou seja, se ele sobrevivesse, ele não teria sequer o dinheiro da Previdência Social. Por isso, da importância da Previdência Social, nós não podemos desmerecê-la, mas também temos que entender que a Previdência Social hoje, pela própria dinâmica da nossa vida moderna, ela tende a não suprir os nossos gastos. Então, vejamos, em 2012, um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele projetava que para cada trabalhador na ativa havia 2,26 pessoas trabalhando, ou seja, contribuindo para fazer frente aos gastos, aos valores daqueles que estavam aposentados. E em 2022, esse número já baixou para 1,97 pessoas, ou seja, já caiu para baixo de 2 pessoas. Muito lá atrás, eu não tenho esse dado aqui comigo, mas já chegou a ser 15, 20 pessoas na ativa para cada trabalhador aposentado. Exato. Desculpa, 20 na ativa de trabalhador para cada aposentado. Sim. E há uma projeção para que 2051 seja 0,99. Ou seja, não teremos uma pessoa trabalhando, não chegaremos a ter uma pessoa inteira trabalhando para financiar uma pessoa aposentada. E 2061, ou seja, depois de 10 anos, após 2051, nós teremos 0,86. Esses números nos mostram o quê? Que cada vez nós teremos mais pessoas aposentadas e menos pessoas trabalhando, contribuindo com a Previdência. Esse é um primeiro fator. Isso é bom? Na ótica da Previdência, não. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós estamos vivendo mais. Sim. Nós estamos vivendo mais, logo nós estamos ficando mais tempo usufruindo do benefício da aposentadoria. Sim. E como que vai financiar? De duas uma, ou virão novas reformas, ou o governo terá que financiar esse dinheiro. E o governo tendo que financiar esse dinheiro, ele vai deixar de investir em outras coisas. Claro. E que vão atrapalhar o crescimento do país. Então, é uma necessidade iminente de nós pensarmos nisso como algo essencial, para não dependermos exclusivamente da Previdência Social. Exato. E um outro ponto, como o Clóvis havia dito, é a desvalorização do dinheiro. Porque quem recebe um salário mínimo, até um salário mínimo de aposentadoria, ele tem o aumento de acordo com o salário mínimo que aumenta anualmente no mês de janeiro. Exato. Quem recebe acima de um salário mínimo não tem esse aumento, ele tem apenas a reposição da inflação. Exato. Só que a reposição da inflação, ela não é suficiente. Exato. Porque uma coisa é a inflação do Brasil calculada pelo NPC, pelo IPCA. Outra coisa é a inflação do Oswaldo, que mora em São Paulo. Outra coisa é a inflação do Clóvis, que tem um determinado padrão de vida e mora em Brasília. Então, nós temos as nossas inflações, e elas mostram, né, indistintamente daí, a nossa inflação costuma ser maior do que a inflação oficial divulgada. Exato. E aqui eu queria dizer uma coisa, aqui, e não se trata de manipulação, se trata de metodologia. Não há como você fazer uma inflação para cada cidadão brasileiro, portanto, você tem que fazer uma metodologia que pegue tudo, que amplie esse panorama. Exato. Mas essa é a situação que merece a reflexão, porque quem não partir para suas reservas, né, projetando o futuro e trabalhando com seu orçamentozinho,
vai provavelmente enfrentar problemas sérios lá, né? A gente pode tirar uma conclusão, então, que a maneira mais inteligente da gente já pensar nesse planejamento para o futuro é a gente ter a previdência oficial apenas como uma opção menor e investir em todas as alternativas que tem de previdência complementar na área privada, seguros e tal, e deixando aquela oficial que a gente sabe que no futuro dificilmente ela vai conseguir suprir o mínimo de necessidades. É verdade? Sem dúvida, eu acredito até acredito que vai haver, não, já está existindo uma inversão, né? A previdência oficial vai ser a complementar à previdência particular de cada um. E aí mesmo. Cabe a todos nós buscar os instrumentos que mais adequam ao seu perfil para criar essa previdência individual sua, e não são poucos os instrumentos que estão disponíveis para isso. Isso, então vamos lá. Essa variável da previdência oficial, né, depende muito de governos, de políticas, e o assunto está sempre em discussão e tal, mas vamos falar de uma outra, que são essas possibilidades para a poupança que cada um deve buscar fazer. Então vamos entrar no campo aqui da previdência complementar, né? A previdência complementar, existem previdências aí, existem de várias naturezas, empresas até mais fechadas para determinados grupos empresariais, de organizações públicas, mas existem aquelas abertas, a gente sabe disso. E o Oswaldo, como um grande entendedor, ele vai dar alguns esclarecimentos. Até anotamos aqui algumas subquestões dentro dessa abordagem da previdência complementar, para você ir nos ajudando aí, tá, Oswaldo? E aí vamos, talvez não fazer toda de vez, a gente vai fazendo algumas aqui. Mas quais seriam as modalidades de previdência? Por que você acha que a previdência complementar é importante? Quais seriam as modalidades existentes? E depois a gente começa a entrar em alguns detalhes mais de vantagens, etc. Só para abrir o papo. Tá? Perfeito. Bom, nós vamos focar aqui em duas classes de previdência complementar e depois dos instrumentos dela. Mas há outros instrumentos que a gente pode depois falar um pouco a respeito. Okay. Mas, basicamente, a previdência complementar ela se classifica entre aberta e fechada. Certo. A fechada é aquela cujo trabalhador trabalha numa determinada empresa e essa empresa tem um determinado fundo de pensão. Então, por exemplo, o Banco do Brasil tem a Previ, a Petrobras tem o fundo de pensão dela, tem empresas privadas também que têm o seu fundo de pensão próprio, mas apenas aqueles que estão lá dentro da empresa, empregado da empresa, podem participar. Há empresas que permitem que ele mantenha os recursos lá depois que ele sair da empresa, há empresas que não permitem, aí a gente tem que olhar cada contrato, a regra de cada um. Verdade. E a previdência aberta, basicamente, nós temos dois instrumentos. Há outros, mas os principais e de maior conhecimento de todos são dois, que é o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, que é um misto de previdência e seguro de vida, e aí tem as suas particularidades para quando serve, como serve. E tem o PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre. O PGBL e o VGBL, normalmente eles são comercializados por bancos, por essas grandes corretoras que existem hoje, como o BTG, a XP, elas já comercializam também esse produto. E tem as situações que, mesmo na previdência aberta, você tem a previdência aberta que é vendida, que é comercializada pelo banco e que a tua empresa oferece para aqueles que quiserem aderir e estejam trabalhando. Então, ela vai ter uma regra, né? Normalmente essa regra está no RH, e vai falar, olha, para você, trabalhador da minha empresa A, se você quiser aderir, nós temos um plano de previdência junto ao Banco X,
esse plano de previdência, para cada R$ 1 que você contribuir, até o limite de X% do teu salário, eu contribuo com mais R$ 1,50. Exato. E a cada ano que você ficar na empresa, você vai se apropriando, você já tem o direito às tuas contribuições como empregado, que você faz, você vai se apropriando das contribuições que a empresa faz. Então, tem lá a regra, depois de 10 anos que você está empregado, tudo que foi contribuído ou será contribuído e você continuar empregado, você se apropria no momento de sair da empresa, e aí você faz a manutenção até o dia de aposentar e fazer daquilo uma renda. Isso. Então, basicamente, os instrumentos de previdência privada aberta, que é aquela que nós temos mais acesso, são esses dois. E aí, quais vantagens, né? Falar em termos de vantagens, em termos de incentivos para o aplicador, questão de tributação, só para esclarecer mais, entre o PGBL e o VGBL. Né? Sim. O VGBL, você não tem o benefício fiscal de deferir a contribuição do imposto, o pagamento do imposto de renda. Então, você contribui lá com R$ 500, parte desse dinheiro ele vai se tornar uma cobertura de seguro de vida, e parte desse dinheiro vai fazer uma reserva para você utilizar lá na frente. E o imposto, quando você sacar esse dinheiro, o imposto só vai recair sobre os rendimentos. Sobre os rendimentos. Enquanto no PGBL, você tem um desconto no imposto de renda anual. Então, você ganha R$ 100 mil ao longo do ano, você contribui com R$ 12 mil ao longo do ano. Em vez de você pagar o seu imposto de renda sobre R$ 100 mil, você vai pagar seu imposto de renda sobre R$ 88 mil. Então, ou seja, você tem um benefício fiscal de não ter que pagar o imposto de renda ali. O que se sugere? Que esse benefício, né, não seja usado de imediato, que você pegue. Então, eu teria que pagar no ajuste anual do imposto de renda R$ 2 mil. Eu não vou pagar nada, eu vou ter uma restituição de 500. E o meu benefício foi de 2 mil, por exemplo. Eu pego esse dinheiro e avisto, porque aí você vai ajudar, você vai usar a seu favor o tempo e os juros compostos também com aquele aporte a mais. Então, agora, por outro lado, você tem que pagar o imposto de renda não apenas sobre o rendimento. Quando você for utilizar esse dinheiro, transformar esse dinheiro em renda, você vai pagar sobre o total que você contribuiu, mais os juros, mais o que você percebeu. Então, não existe o melhor modelo, existe o que melhor adequa à sua realidade. Por isso que é importante conversar com especialistas para que você saiba aquele que vai lhe trazer mais benefícios. Da conveniência, né? Agora, o que me parece mais legal dessas previdências, desses planos de previdência aberta aí, que é um investimento que você está fazendo para o futuro e tal, é o processo de resgate, né? Parece que é uma coisa mais simplificada. Em caso de morte, por exemplo, o resgate. Eu até passei por isso quando meu pai faleceu, eu fui lá conduzir o processo lá da minha mãe e tal. Então, essa parte da previdência que ele tinha complementar foi muito facilitada e tal. Não é isso, Oswaldo? É importante, que eu acho que é uma grande vantagem comparativamente com outras coisas, outras situações de investimento, imobiliária, etc, não? Não entra no inventário, é isso? Não, né? Isso. No caso do VGBL, como eu disse, você tem, além da parte de contribuir, da parte da Previdência, você tem uma cobertura ali específica para o seguro de vida. Então, você vai ter o pagamento daquele seguro de vida por beneficiário indicado pelo segurado, ou pelos beneficiários de acordo com um artigo do Código Civil que determina a ordem hereditária, e você vai ter o resgate daquele valor referente à contribuição para futuro, para a Previdência. Então, são esses dois pontos. E é simples, né? No momento de dor ali, até se torna simples.
você reúne a documentação que está escrita ali no contrato, Exato. como certidão de óbito, os documentos que demonstrem que o beneficiário é de fato o beneficiário, Exato. ou os beneficiários, leva até a seguradora, leva até o teu corretor, se você contratou através de um corretor, leva até o banco, se você contratou através de um banco, e eles fazem todo o trâmite ali para em dias, questões de dias, de acordo com cada um dentro do seu SLA ali, da sua rotina de trabalho, cada instituição cumprindo os seus SLAs. Lógico que existem regramentos para que eles não extrapolem determinados prazos também, que, se eu não estou enganado, agora são 30 dias, a partir do momento da entrega de toda a documentação, eles possam pagar para os beneficiários. Então, essa é a grande vantagem, sem burocracia, sem necessidade de fazer inventário, seja ele junto ao cartório, seja ele junto ao judiciário, se torna muito mais fácil, né? Esse desenrolar. Pois é. Tá bom, então é interessante que as pessoas saibam que existe, que esse é um grande complemento e que cada um vai analisar, vai buscar seu aconselhamento, né, Oswaldo? É importante fazer as suas contas, tirar suas dúvidas, ver conveniências, né? Mas o importante é que não perca de vista a necessidade de ter suas reservas, né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Não. Exatamente. Eu estou até querendo puxar o assunto para aquelas pessoas que não são conservadoras, que não querem esses pacotes já, esses modelos já mais ou menos definidos. Eu tenho, por exemplo, em casa, o meu filho, ele faz já aplicações em bolsa, ele gosta de ficar olhando já as possibilidades mais rentáveis e tal. Eu sei que isso tem o lado positivo, óbvio, né? É o perfil dele e eu tenho certeza que ele está satisfeito até agora. Mas eu queria que você me dissesse quais são os principais riscos de quem é um pouco mais ousado nesse investimento no futuro. Uma ótima pergunta, Arnaldo. Mesmo dentro dos planos de previdência privada, PGBL e VGBL, você tem ali a escolha dos principais produtos que você quer que o seu dinheiro seja destinado. E ali você faz um preenchimento de um questionário, onde vai dar se você tem um perfil moderado, conservador ou arrojado. Ele vai indicar os planos para você, e você fala, olha, eu quero destinar X% para esse, X% para esse. Aí você faz uma mescla de acordo com o teu momento de vida. Se você é mais jovem, dá para ser mais arriscado. Se você está ali no meio termo, entre 30, 40, quase chegando nos 50, você tem que ser um pouco mais moderado, e na velhice, quanto menos risco correr, ou seja, ser mais conservador possível. Então, dentro dos planos de previdência é possível isso. E, por outro lado, se você não quer aderir a um plano de previdência, mas você quer, né, como nós estamos dizendo aqui, que é importante que você faça reservas para o futuro. Se você quer criar o teu plano de previdência, você tem diversos instrumentos. Primeiro ponto é se conhecer, né? Saber quais são os seus objetivos, o seu momento de vida, o que você pretende, quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você vai ter para aportar. Saber se você entende de investimento, porque se você não entender, é ideal que você procure um profissional que conheça para te orientar, de preferência que não tenha vieses e que não tenha conflito de interesse, né? Então, nós temos bancos, temos corretoras hoje que oferecem ótimos produtos, e você vai, à medida daquilo que você determinou, que você convencionou com o teu assessor, com o teu gerente de banco, enfim, com a pessoa que está te auxiliando, você vai estabelecer onde você vai querer destinar o dinheiro. Daí você tem o renda fixa, você tem ações, você tem fundos imobiliários, né? Uns com mais risco, outros com menos. Então, por isso é importantíssimo, a primeira coisa é se conhecer e saber qual é o teu conhecimento sobre aquilo. É fundamental, porque corre-se o risco de nós acharmos que estamos conhecendo e que sabemos, e de repente entrar em alguns investimentos que não eram aderentes ao nosso momento de vida.
Não estou nem entrando no ponto de ser certo ou ser errado, mas Sim. não eram aderentes ao nosso momento de vida. Agora tem o princípio, né, Oswaldo, que a gente aprendeu lá na primeira aula de economia há muitos anos, que você não deve colocar seus ovos todos numa única cesta, né? Isso continua valendo, né? Claro. Sem dúvida, é importantíssimo isso, né? Inclusive, os estudiosos mostram que se você destina teus ovos apenas para essa ou para aquela cesta, a chance ao longo do tempo, você vai replicando os ganhos, você tem menor ganho do que se você tiver uma cesta diversificada, porque uma tem um momento melhor num determinado período, outra tem um momento melhor, e elas vão se equilibrando, e você acaba, na média, tendo um rendimento até superior àqueles que têm os ovos colocados numa única cesta. Então, é importantíssimo essa questão de não colocar os ovos em uma única cesta. É um ditado muito falado também na minha cidade, né, e que a gente tem que levar sempre em consideração. Oswaldo, e tem uma outra área, um outro segmento, que esse é mais classificado como seguro, que é o caso do seguro de vida. Eu, na minha percepção, posso estar enganado. Não sei, você que está atuando no mercado, talvez pense diferente. Eu acho que o nível de conhecimento sobre isso é muito baixo. É o mais baixo de tudo, assim, pelas pessoas com as quais converso e tal. E o que mais me deixa impressionado é que existem seguros de vida menos complexos e tal, que eu já tive conhecimento, que a gente conhece e tal, que já foi oferecido para a gente e tal, é que eles dão uma cobertura, você vai ter um valor lá de cobertura lá para frente em caso de morte, etc., ou até mesmo em caso de possibilidade de trabalhar, etc., etc., e cuja contribuição para a formação desse seguro é baixa, é até, de certa forma, limitada e tal. E eu noto que as pessoas têm muito pouco conhecimento sobre isso, acho que não se sensibilizam. Então, a minha percepção é que a adesão a esse tipo de seguro poderia ser muito maior, dada a tranquilidade que vai significar para lá e, de certa forma, o pouco peso que vai representar mensalmente para a pessoa aderir a um plano desse. Então, assim, eu queria que você, que atua até mais diretamente com essa área de seguro, né, esclareça para a gente aí o que é mesmo o seguro de vida, os principais tipos e o que é que isso representa. Perfeito. Uma boa pergunta, Clóvis. Eu só queria dar um passo atrás, que eu queria falar de um instrumento em específico que eu acabei não mencionando para formação de reserva para o futuro, para aposentadoria, que hoje o governo federal ele oferece o Renda Mais. E o que é o Renda Mais? É como a NTNB, que paga o IPCA mais um juros Sim. estipulado ali no momento da contratação, ao longo de X tempo, e depois aquilo se reverte em renda por mais 20 anos, enfim. Então, você tem lá seguros com vencimento em 2030, 2032, 2040, 2045, e cada um pagando um determinado percentual além da reposição da inflação com a IPCA, ou seja, você vai ter um ganho, volto a dizer, teoricamente, acima da inflação, líquido de inflação, e garantido pelo governo. É um instrumento bom também. Se você entrar no site do Tesouro Direto, você tem lá os títulos, você procura Renda Mais e faz a simulação. Ali vai falar, olha, você vai fazer a simulação por quanto você quer aportar mensalmente, inicial e mensalmente, você quer fazer a simulação de quanto você quer ter de renda futura, então um vai te dar o quanto você vai receber, o outro vai te dar o quanto você tem que aportar para receber aquilo que você quer. Tá. É um instrumento de fácil acesso, não requer muito conhecimento. A única desvantagem dele, que para aquele que gosta de ficar olhando a tela,
ao longo do tempo, ele sofre oscilações. Então, a pessoa, em algum momento, vai ter a impressão de que está perdendo. Sim. Mas, se ele levar até o vencimento, ele vai Isso. receber exatamente aquilo que foi contratado. Isso. Aí, mas é interessante esclarecer. Então, ele está dentro do universo do Tesouro Direto, né? Para as O pessoas. Tesouro Direto, no site do Tesouro Direto, Tá. faz a simulação, chama Renda Mais, e ali tem os diversos produtos que estão sendo oferecidos. Ok. Com relação ao seguro de vida, eu vou tratar aqui de 4. Um nós já falamos, que está dentro do seguro de vida, mas é o vida de sobrevivência, que é o PGBL e VGBL, Aham. que é a Previdência Privada, nós já tratamos aqui. Se tiver mais algum ponto que queira explorar mais, a gente está disponível aqui para falar. O outro é o de acidentes pessoais, né? Então, o seguro de acidentes pessoais, ele cobre qualquer acidente que tenha causado morte, ou seja, a morte decorrente daquele acidente, ou que tenha causado invalidez permanente, total Ou ou parcial. parcial no segurado. No caso de morte, quem recebe são os beneficiários. No caso de invalidez parcial ou total por acidente, recebe o próprio segurado. Ou seja, se ele se tornou inválido em razão daquele acidente, ele vai receber um valor ali. É um seguro acessível, é lógico que a precificação dele está diretamente ligada ao valor do capital segurado. O capital segurado é o que alguns chamam de indenização, mas tecnicamente se fala capital segurado, certo, que é o valor que ele tem de cobertura. Aham. Depois nós temos o DOTAL. O DOTAL, ele é uma mistura de seguro de vida com renda, ou com conversão para renda. Você paga, está muito próximo do VGBL, mas Aham. tecnicamente falando não é a mesma coisa. Você faz um planejamento, olha, eu tenho 50 anos, quando eu fizer 60, eu quero transformar parte desse dinheiro que eu vou arrecadar para fazer uma viagem, para usar o dinheiro para fazer uma aplicação que me dê retorno mensalmente, para converter em renda. Tá. Então, esse é o DOTAL, ele é um híbrido. E tem o seguro de vida. O seguro de vida, ele se divide em 2. Tem o seguro de vida individual, que você tem a formação da reserva técnica, né? Então, ele é individual, você paga, é mais caro, ele tem um valor de prêmio que se paga para a seguradora, mais caro, maior, e tem o coletivo. No coletivo, você tem um vínculo com um grupo de pessoas, em razão da empresa que você trabalha, em razão do banco que você tem conta, em razão do sindicato que você é filiado, enfim, tem N entidades. Qual que é o benefício desse seguro? É que ele é mais barato, ele é mais acessível, e com coberturas boas, mas mais acessível. E no seguro de vida, seja individual ou seja coletivo, normalmente se cobre morte especial por acidente, que é vamos supor que a apólice tenha como capital segurado R$50 mil. Se o sujeito morreu de morte natural, por uma doença, enfim, ele vai receber, o beneficiário vai receber R$50 mil. Se ele morreu em decorrência de acidente, o beneficiário vai receber R$100 mil, que normalmente dobra a cobertura, 50 pela morte natural e 50 pela morte acidental. Tem a cobertura de invalidez permanente, parcial ou total, depende da apólice, tem que ler lá as condições para acompanhar, e tem a cobertura de invalidez pessoal por doença. A doença ela tem que ser totalmente incapacitante, ela não entra na cobertura parcial. E tem alguns que não têm a cobertura de invalidez por doença, mas tem a cobertura de doença terminal, que é quando atestado que o sujeito tem X tempo de vida, já não tem mais autonomia nenhuma, enfim. Mas por que eu vou querer um seguro desse? Porque nesse momento pode ser que você precise para te dar uma qualidade de vida com relação ao tratamento, a receber, enfim, naquele momento mais difícil ali para a pessoa e para a família.
Então, basicamente, nós temos esses instrumentos. É. Também não tem dificuldade, você contrata, faz lá, vê de acordo com o que você quer de cobertura. Ele serve bastante como um planejamento para quem tem família e tem pessoas como eles servem, né? Mas mais o de vida, um planejamento para quem tem família e tem pessoas que ainda são dependentes seus. Então, se a pessoa faltou por qualquer questão ali, a família, os beneficiários, no caso, que foram indicados, ou aqueles que estão indicados no próprio contrato, ou de acordo com a ordem de sucessão do Código Civil, vai receber aquele valor. É um valor que muitas vezes não é alto, há valores altos, sim, como eu disse, mas também há um prêmio alto daí a se pagar, mas que ajuda a fazer frente às primeiras despesas, a família poder se reorganizar, Isso. um filho poder terminar uma faculdade, Perfeito. ou o valor vai garantir que os filhos menores terminem o período de escola e possam ir para uma faculdade. Perfeito. Enfim, ele ajuda bastante nisso. E mesmo para aqueles que têm patrimônio, né, a gente sabe que o inventário, ele leva um certo tempo, principalmente quando há menores envolvidos, Isso. ou incapazes. E aí você não tem acesso direto, rápido, àquele dinheiro. E é um momento que você precisa ter o dinheiro para se reorganizar, para organizar a família. E aí o seguro de vida vem e preenche essa lacuna, porque você entregando toda a documentação conforme estabelecido no contrato, a seguradora não pode demorar mais do que 30 dias para pagar, exceto se ela tiver alguma exigência complementar, que daí suspende o prazo e tal. Mas é um instrumento muito importante. Agora, ele é importante, mas nós temos que ter em mente que o seguro de vida ele não é uma poupança. E pela falta de conhecimento que nós brasileiros temos em relação à cultura de seguro, muitos de nós encaramos o seguro de vida como uma poupança. Então, o que eu já vivenciei, já vi no dia a dia, na vida prática? O sujeito trabalhava numa determinada repartição pública, contribuía lá, pagava mês a mês o prêmio de um seguro, que aquela repartição pública ali, que ele era vinculado, tinha, né, o governo a qual ele trabalhava, se é federal, estadual, municipal, ele estava vinculado, tinha, e ele ia pagando. A vida toda ele pagou. Então, ele cresceu, teve filhos, os filhos cresceram, os filhos se formaram, um se tornou engenheiro, o outro se tornou médico, o outro é advogado, todos se restabeleceram, se estabeleceram bem. Aí a mulher tem a aposentadoria dela, ele tem a aposentadoria dele, já tem casa própria, enfim. Ele fala assim, não, vou continuar pagando. Só que ele já está num período de vida que ninguém mais depende dele. Mesmo a esposa dele já não depende financeiramente dele. Ele já tem um patrimônio, já tem casa, a esposa é aposentada também. Se ele falecer, a esposa vai receber parte da pensão dele, aí tem a regra que para cada situação, enfim. E ele fala, não, mas eu contribuí a minha vida toda. Eu não vou perder isso daqui. E ele continua pagando, só que ele continua pagando no pior momento da vida dele, que ele já está mais próximo do risco, portanto o prêmio já está bem lá no alto. E ele não consegue entender que ao longo daqueles primeiros 30 anos de vida dele casado, com a esposa, com os filhos pequenos que foram crescendo, ele já teve a contrapartida por aquilo que ele pagou, que é o quê? A cobertura. Se acontecesse com ele alguma coisa durante aqueles 30 anos e que o evento que ocorresse tivesse coberto, a família receberia, ou ele, a depender do evento, receberia. E as pessoas continuam pagando. Então, o cara chegou ali com 70 anos de idade, vou continuar pagando. Aí ele está com um capital segurado de R$200 mil e continua pagando 3 mil por mês. Primeiro ano, 36 mil, segundo ano, 36 mil, terceiro ano, 36 mil, e assim por diante. Depois de 5 anos, ele já pagou mais do que aquele dinheiro que ele tem como capital segurado. E se ele tivesse investido, ele já teria mais dinheiro ainda. Então, pensa, é a utilização de forma errada do produto. Né?
Então, é muito importante a pessoa ter essa visibilidade, entender o produto, a finalidade dele, né? E ele não está deixando dinheiro para ninguém, não. Ele teve uma contrapartida que, se ocorresse, ele receberia, a família dele receberia. Exatamente. Então, é importante isso. Olha, Oswaldo, interessantíssima essa sua visão panorâmica, né, do momento que a gente deve continuar ou não fazendo alguns tipos de aplicações. Mas deixa eu te falar sobre uma coisa que é um grande fantasma da terceira idade, que é a questão da saúde. A gente sabe que esses planos de saúde, cada vez mais limitados, estão gerando grandes problemas para quem tem que, sei lá, pegar 30% da renda para pagar lá a contribuição mensal. E a gente sabe também que estão muitas limitações, prazo de carência, né? Alguns servem alguns tipos de aplicação, outras não, né? Então, qual é o percentual, se é que existe, entre você ter um investimento num plano de saúde que lhe dê alguma tranquilidade nessa fase de vida e você ter uma reserva para aquilo que não será coberto? Há uma proporção disso? Isso é algo que a gente tem que ouvir cada caso? Como é que você vê isso? Isso é um caso. O ideal é que se veja cada caso, porque cada um tem uma saúde, né? Cada um tem um histórico de vida, cada um tem uma saúde e cada um pode ter uma determinada doença no futuro que a gente não sabe o quanto ela vai representar de gasto ou não. Então, o primeiro ponto é você conhecer bem as coberturas do seu seguro, do seu plano de saúde, para que você saiba até onde você está coberto, e a partir dali você vai falar, bom, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. Qual é o melhor cenário se acontecer alguma coisa? Qual é o cenário médio se acontecer alguma coisa? E qual é o pior cenário se me acontecer alguma coisa? O pior cenário é eu ter que ter cuidadores dentro de casa, me cuidando 100%, a pessoa não tem mais vida autônoma nenhuma, ela precisa de cuidadores, o plano não cobre aquilo, ela vai ter gasto com remédios caríssimos, então ela simula. Pode acontecer como não pode, é uma previsão, é uma projeção. E aí você vai estipular dentro daquilo que você tem de renda, dentro daquilo que você tem guardado, o quanto você vai destinar, vai deixar guardado para, nesse momento de dificuldade, de fragilidade da saúde, você possa complementar. Então, o primeiro passo é conhecer o seu contrato de seguro, saúde, o seu contrato de plano de saúde, para que você saiba o que você tem direito, o que você não tem direito, e a partir dali vocês criar os cenários e estabelecer o quanto você precisa deixar guardado. Mas a reserva complementar, ela é necessária, porque a gente sabe que, por mais amplo que seja o leque de, vamos dizer assim, dentro desse plano de saúde, de cobertura, vai sempre, alguma coisa vai faltar fora. E como você falou, o cuidador, que seria o gasto maior, né, junto com outras coisas, né, home care dentro de casa e tal. Então, a reserva à parte complementar, ela se mostra absolutamente indispensável. Assim me parece. Sim. Não, sem dúvida nenhuma. Por isso que quando eu disse dos cenários, não foi para estabelecer uma exclusão, foi para estabelecer o quanto, né? Um cenário moderado, um cenário mais severo, mas a reserva ela é importantíssima, porque a gente não conhece, como diz, né, no ditado popular, o dia de amanhã. E quanto mais a tragédia do dia de amanhã. Então, realmente é importante você ter essa reserva que possa te auxiliar nesse momento de dificuldade, ou, se você não tiver autonomia para fazer a gestão disso, possa ajudar os teus familiares a fazer a gestão disso daí. Mas isso é importante. Eu queria enfatizar a importância mesmo desse item. Parece, para mim, e até principalmente quando a gente está falando com pessoas que estão pensando na aposentadoria, é o item, e assim, nesse lastro financeiro, quando falamos de saúde financeira, é pensar nessa questão da saúde mesmo, de plano de saúde, porque normalmente há rupturas muito grandes, né? Quando a pessoa se aposenta, tinha uma cobertura da empresa em determinadas condições.
quando se aposenta, fica um período de transição, né, do plano de saúde, às vezes por algum período, negociado, depende, e depois não vai ficar mais nenhuma por parte da empresa, você vai ter que assumir tudo. Então, esse é um item que pesa demais. A saúde é cada vez mais cara, porque cada vez se sofistica, é bom, a longevidade está aí, não é por acaso, né, a gente sabe, mas os planos, às vezes, até demoram, mesmo você tendo um plano de saúde, ele demora para cobrir determinados procedimentos, né? Os procedimentos vêm numa velocidade. Agora mesmo, a gente está sabendo de vários exames que aí estão, exame de detecção de questões genéticas, não sei o que e tal, que o plano não dá cobertura ainda. Aquilo vai demorar um tempo e tal. Se você quiser ir por aí, você vai ter que pagar. E os planos anualmente reajustam muito. Da minha mãe agora mesmo, recentemente, foi um reajuste de imediato de 20%. Um recálculo atuarial que foi feito e tal. Então, assim, precisa de muita atenção, realmente, no seu orçamento, o plano de saúde pesa, né? Tem que pesar, e ainda mais quando é orçamento familiar, né, Oswaldo? Sim, ele pesa bastante. Mas, ó, é tamanha a importância no momento atual, a questão do plano, do seguro-saúde, do plano de saúde. Eu, por exemplo, como empregado de uma empresa, eu tenho direito ao seguro-saúde da empresa. Ela me fornece, nós não contribuímos com nada, ela paga 100%, a gente só tem aquele valor por evento que você paga. Com participação. É isso, tinha me sumido a palavra, com participação. Obrigado. E eu tenho hoje 52 anos e já tenho começado a projetar uma transição aí de carreira, parar de trabalhar e tal. Estou ainda na fase de planejamento, de projeções, enfim. Mas eu já tenho um seguro-saúde pessoal meu, que eu pago todo mês. E muitos podem olhar e falar, poxa, mas desnecessário, isso é um gasto. Eu não estou enxergando como um gasto, eu estou enxergando como um investimento no meu futuro. Sim. Porque eu, hoje, com 52 anos, com a minha atual situação de saúde e tal, eu consegui ter um bom seguro-saúde particular meu, Isso. e que eu pretendo manter em condições boas. Amanhã pode mudar os contratos e os próximos seguros-saúde podem vir com mais restrições ainda. Isso. Então, eu não vejo como gasto, eu vejo como investimento. É lógico que eu tenho condições de fazer isso, então isso não me atrapalha na minha projeção futura, isso não atrapalha em outras coisas. Cada um tem que se moldar dentro das suas condições. Exato. Mas eu tendo essa condição, eu não vejo isso como gasto, eu vejo como investimento no meu futuro. Ok, legal. Tudo bem, estou me lembrando aqui, Dátoli, de uma metáfora que a Ana Cláudia Quintana, ela é uma geriatra famosa, escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, eu acho que até já citei isso aqui, e ela diz o seguinte, que a fase terceira da vida, vamos chamar assim, né? O envelhecimento, essa coisa da melhor idade, né? Como alguns dizem, na verdade não é uma viagem de férias, não é uma viagem de turismo, é uma viagem que traz desafios, é uma viagem que tem aventuras, e a gente tem que se preparar. E o que ela faz de metáfora é como se a gente tivesse já com a notícia que nós vamos em algum momento para o deserto do Saara. E, ou seja, temos tempo de nos preparar. E se a gente envelhecer e não morrer antes, a gente vai nesse deserto do Saara. Chegando lá, não adianta dizer que, mas aqui eu achei que era deserto, era calor, está fazendo um frio danado à noite. À noite faz frio, você não trouxe cobertor? Paciência. Nossa, mas tem aqui muito caranguejo, muitas cobras, eu não estou preparado, não trouxe protetor solar. Gente, é fase, sim, que vai nos exigir uma preparação. Então, o planejamento da saúde financeira é, junto com os demais planejamentos, indispensável. E ter você aqui nos trazendo tantos esclarecimentos, tantas informações e dicas para quem ainda não tem essa percepção, ou se tem a percepção, mas não tem as ferramentas e como fazer, eu acho que está sendo muito útil, não é isso, Data? Muito, muito útil. A gente precisava mesmo e precisa levar, é aquilo que a gente falou, né? Precisamos ampliar esse nível de percepção. Eu até me animo quando vejo discussão, até no Congresso Nacional, por exemplo, há uma discussão de se
como que se institui, precisaria se instituir o Instituto da Educação Financeira na formação básica, na intermediária, etc. Alguns governos estaduais já começaram a implantar, eu já sei de estado aí que está implantando no ensino básico, intermediário, educação financeira, porque é uma realidade, né? As pessoas precisam, de fato, chegar em condições melhores na aposentadoria e tal, para não ter frustrações tão grandes e sem o sustentáculo financeiro, há muito comprometimento, né, Oswaldo? Mas aí você pode engatilhar aí, se quiser, para ir encerrando, sei lá, que aconselhamentos, que reflexões, o que é que te ocorre aí que pode deixar para as pessoas que vão assistir esse nosso episódio, né? Aconselhamento eu prefiro não chamar, eu prefiro chamar de reflexões, né? Ótimo. O primeiro ponto que eu acho que nós precisamos, como diz o psiquiatra Augusto Cury, sermos o capitão, né, do nosso barco, né? O barco é a vida e nós somos o capitão, nós que determinamos para que lado vai, para que lado tem que subir, tem que descer vela, Sim. que lado tem que... E isso implica em assumir responsabilidades, a buscar conhecimento. Hoje o conhecimento ele está mais democrático, ele está mais acessível. Nós temos também como compromisso aqueles que já têm esse conhecimento, e aqui parabenizo pela iniciativa de vocês, pela iniciativa da Longevidade Cast, de colaborar com pessoas que precisam adquirir esse conhecimento. Então, o primeiro ponto, eu penso que é esse, que nós temos que ser responsáveis pelas nossas vidas, do começo ao fim, tirando aquele momento ali que é da criancinha ali, que ainda não dá para ter muito entendimento, mas uma vez que nós passamos a ter entendimento, a gente precisa sim. O outro, para aqueles que são pais, incutir esse conceito de planejamento financeiro, de saúde financeira, né? Para que aquele jovem, aquela criança cresça sabendo, participando, dentro da família, do núcleo familiar, quais são, o que se leva em conta, o que se coloca na ponta do lápis, o que você pode abrir mão ou não pode abrir mão. Tem pais que não gostam de dividir isso com os filhos. Lógico, você não precisa dividir determinadas dificuldades, mas outras dificuldades de menor impacto você pode dividir. E é até bom que divida, para a criança crescer sabendo que as coisas não são só carrinho, escorregador e brinquedo Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. Então, é importante que os pais façam isso também, né? E que nunca é tarde para começar. Muita gente viu eu projetando aqui, ouviu eu projetando aqui aquela simulação de 30 anos, e fala, poxa, mas eu já estou com 50. Não é tarde. Não. Se você começar agora com 50, você vai ter 10 anos para poupar. Basta você se planejar, você se organizar. Perfeito. Porque o que você poupar nos próximos 10 anos será útil para você na sua vida seguinte. Perfeito. Ali. Então, nos anos seguintes. Então, nunca é tarde para começar. Isso. Nunca é pouco para começar. E não se desmotive pelos primeiros meses. Porque os primeiros meses, de fato, eles são desanimadores. E aí eu fecho com o que nós falamos, o que o Clóvis falou lá no início, que a gente tem o hábito de trocar o futuro pelo imediato, pelo prazer imediato. E quando você começa a guardar pouquinho em pouquinho, você está tirando algo ali de imediato de você. Está tirando uma pizza, um sorvete, está tirando uma viagem, enfim, cada um dentro da sua realidade. E você coloca aquele dinheiro no primeiro mês, você guardou ali R$300, depois de um mês você vai lá olhar, tem R$3, R$4. Poxa, mas eu abri mão daquilo por R$4, por R$3. Não, persista e tenha a visão de longo prazo, do horizonte lá na frente. Isso. E, sem dúvida, isso você vai lá na frente agradecer a si mesmo de que foi uma das melhores atitudes e decisões que você tomou. Excelente. É isso, né, Laura? Muito bem,
Olha, eu fiquei muito entusiasmado aí com essa entrevista, como outras que a gente tem feito também, que tem trazido muitas luzes, e essa reflexão final achei super interessante, sabe, Oswaldo? É isso mesmo. Essa mudança de percepção, mudança de cultura até, né? Inclusive no âmbito familiar, porque eles vão enfrentar um outro mundo que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas com certeza eles vão ter que planejar mais do que nós planejamos, porque os desafios serão maiores e a gente sabe que é preciso que as pessoas estejam evoluindo. Eu queria até falar com o nosso público que fizesse as observações, fizesse comentários. Certamente tem alguém da família ou algum amigo que deve estar passando por alguma situação em que aqui nós tocamos o assunto que pode ser bastante útil para ele. Compartilhe, comente, porque o nosso objetivo é quanto mais pessoas puderem estar tendo acesso a essas informações que são tão úteis, seguramente vão ter uma longevidade saudável, que é o nosso grande objetivo. É isso. Para isso que estamos aqui. Mas foi muito bom recebê-lo, Oswaldo. Né? Obrigado aí ficamos honrados com a sua presença. É um homem ocupado, tá sempre em movimento, viajando. Amanhã mesmo já sei que vai viajar, mas ele se dignou aqui a aceitar nosso convite e trouxe essas boas informações aqui, úteis. Viu, Oswaldo? Só agradecimento. Espero que numa outra oportunidade a gente volte a se encontrar, a falar e explorar alguns outros pontos que eventualmente aqui não tenham sido cobertos, tá? Muito obrigado, né? Obrigado, né, Arnaldo? Valeu. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço e agradeço o convite, a honra de participar, de dar essa pequena contribuição. Espero que sejam sementes lançadas e que ela alcance terra fértil. Parabenizo mais uma vez vocês pela iniciativa. Acho que nós precisamos de pessoas com essa iniciativa, com um olhar além da própria vida. E vocês estão de parabéns, o Longevidade Cast está de parabéns. Parabéns, Arnaldo, parabéns, Clóvis, e muito obrigado à equipe técnica que nos proporcionou essa noite. O Mário. Eu estou à disposição e espero ter contribuído. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau.